noite, doutora Evelyn! Boa noite, é um prazer estar aqui mais um dia aí com você. Eu que fico muito feliz, muito honrada de mais uma vez a gente estar podendo fazer esse encontro, essa live. Estava aqui falando para o pessoal da importância do trabalho que você desenvolve, o quanto você ajuda outros advogados, está sempre aí com a OAB, fazendo mentorias, né? Sim, sim. Então, a ideia a gente, nessa live, é a gente fazer um bate-papo de uma forma leve, mas ainda assim trazendo muito conteúdo relevante para você, advogada que atua aqui no TJRJ. Vocês vão ver o quanto vai auxiliar vocês o que a gente trouxe hoje de informação, não é, doutora Evelyn? Sim, com certeza. Que ótimo. Mas e aí? Conte-me tudo. O pessoal que está chegando aqui, às vezes não te conhece melhor, tá? Então, fala pra gente um pouquinho, conta um pouquinho dos seus projetos, da sua trajetória. Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez por essa parceria, né, com o Help Juris, esse trabalho excepcional que você faz, e é uma dúvida na rotina de todo advogado que tem uma dúvida muito grande nos recolhimentos de custas, e o seu canal e o seu curso traz um grande diferenciado e aprendizado aí para os advogados, que realmente fica perdido na atuação e na elaboração das custas no Tribunal do Rio de Janeiro. Obrigada. E o meu canal, eu tenho um canal voltado Direito na Prática, que é um canal voltado realmente para a prática jurídica. Agora, atualmente, os nossos cursos e as nossas aulas que estão sendo ministradas na OAB está sendo voltada para o sistema do EPROC, que é um novo sistema aí que está sendo migrado para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então já começou essa migração e eu tenho ministrado aulas nesse sentido na OAB. Já fiz, ontem foi uma aula na própria mentoria da OAB. Semana passada eu estive sexta na OAB de Búzios, ministrando também uma aula com esse mesmo tema, que é um tema aí que está trazendo muita dúvida para os advogados, essa nova migração, né? Tivemos a migração do PJE e agora vem essa nova migração aí para o sistema do EPROC. E além disso, lá no canal tem diversos vídeos práticos, realmente voltados para a prática, do dia a dia do advogado, com dicas simples, diretas e objetivas. Maravilhoso, gente. Ela ensina muita coisa na prática mesmo, te mostrando ali o que você tem que fazer e faz bastante diferença, especialmente para o pessoal que está iniciando na advocacia, né? Que tem dúvidas, e até para quem já é muito experiente, por exemplo, essa questão do EPROC. Às vezes, porque o EPROC ele é utilizado em outras justiças já, não é? Sim. Já Mas às vezes o é advogado não atua. utilizado. Isso. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já utiliza no TRF. Só que agora, além da possibilidade, porque inicialmente haveria a integração do PJE em todo o Brasil. Então, o TJ começou a fazer essa migração para o PJE com esse objetivo, que o CNJ ele tem o objetivo de integralizar um único sistema para todo o Brasil. Até para isso, facilitar o advogado que reside em outro estado e tem processos pontuais no Rio e São Paulo, ele possa utilizar o mesmo sistema e ter a mesma facilidade de peticionamento. Com isso, com a dificuldade e algumas instabilidades que o PJE vem apresentando, hoje tem tido uma aceitação muito maior e dessa possibilidade da imigração de todos os sistemas para o EPROC. Então, assim, é o projeto. Eu já vi que alguns outros estados já estão iniciando também essa migração do EPROC, e eu acho que isso é o ideal, a integralização, integrar por um único sistema, e assim, com esse único sistema, o advogado, independentemente do estado que esteja, ele vai ter facilidade para protocolar qualquer peça nos autos. Com certeza. E dá muita confusão, gente, vocês não fazem ideia. Esse nosso tema de hoje, então, carta precatória, envolve muito disso que a gente está falando aqui. De você entender de sistemas, de como fazer a distribuição dessa carta precatória. Cada estado tem um sistema diferente, né? Muitos adotaram o PJE, outros tantos não adotaram o PJE. E aí, é um Deus nos acuda, porque você tem que ficar tendo
cadastro em cada um daqueles estados. E eu sei que isso gera muita dúvida para os advogados. E gera até algo que a gente vai conversar bastante hoje aqui sobre isso, que é a questão seguinte: às vezes o advogado, por não conhecer, né, o sistema de cada estado, por ter que despender um tempo ali com aquilo, ele acaba fazendo o quê? Ele faz o requerimento para que a serventia faça essa distribuição, né? De fato, por lei, gente, a serventia, cabe à serventia, sim, fazer a distribuição. Só que, pelo princípio da cooperação, existe até uma orientação do CNJ, no sentido de que o advogado pode, sim, ser intimado a fazer essa distribuição também. Porque vocês não fazem ideia. O quanto é difícil para vocês, é difícil também para os servidores. Porque aí o que acontece, doutora Evelyn, na prática, tá? A gente tem que fazer cadastro nos 27 estados. E com isso, a gente leva ali horas e horas e horas, e eles mudam tudo o tempo todo, para distribuir uma carta precatória, quando a gente podia estar trabalhando dezenas de processos. Sim. Dezenas. Então, não quando o advogado é intimado, né, pela serventia fazer a distribuição, não é questão de você estar jogando o trabalho de um para o outro. Eu acho que o pensamento não deveria ser esse. E sim para o advogado. Ele tem condição de fazer? Ele sabe como fazer? Às vezes ele já tem o cadastro lá. Vale a pena você investir nisso. A doutora Evelyn até trouxe mais conteúdo para a gente debater mais sobre esse assunto hoje. Fala um pouquinho para a gente, doutora Evelyn. Sim. É exatamente o que a Daphne falou. Existe, tá, diversa jurisprudência, eu até trouxe aqui algumas decisões em que não há até discussão do tribunal, que é uma competência do próprio cartório fazer a distribuição da carta precatória. Eu só vou citar algumas decisões, mas o que eu acho importante em si essa decisão? É quando, algum caso bem típico, a gente já passou pelo escritório, em que foi feito diversas tentativas de distribuição dessa carta precatória, até porque quando o juízo despacha concedendo esse prazo para o advogado, muitas das vezes ele determina um prazo para que ocorra a comprovação nos autos dessa distribuição. Nesse caso atípico, havia erro de forma constante lá do sistema desse estado para a distribuição. E aí, com isso, o que foi feito pelo escritório? Foi feito um print do sistema, até porque estava ocorrendo ali o decurso do prazo para conseguir comprovar nos autos. Então, foi feito um print para comprovar que o site em si estava com uma grande instabilidade, e aí, com isso, pediu que fosse feito pelo próprio tribunal, pelo próprio cartório. Eu cito decisões que falam sobre essa obrigação do cartório, só para que o advogado tenha ciência, mas eu ressalvo a mesma informação dada pela Daphne, da importância de, muitas das vezes, o advogado realizar esse procedimento e conseguir agilizar de uma forma muito mais rápida do que o próprio serventuário. O que vai acontecer? Hoje, acaba que está tendo uma defasagem de funcionários no tribunal, né? Tem até uma expectativa de concurso público nesse sentido. Então, foi o que a Daphne falou. Você imagina o funcionário, ele tendo que dispor, porque vai ter um momento que ele vai ter que dispor para fazer essa distribuição. E com isso, vai ser horas de trabalho que ele vai não estar processando outros processos. E com isso, acaba que aquele processo fica de lado por um procedimento que poderia ser simples, e às vezes o advogado tem um domínio sobre o tema e faria isso em questão de 20 minutos na distribuição. Então, as decisões aqui que eu cito, só para poder ficar gravado no vídeo, é o RESP 181793, do Rio Grande do Sul, RESP 1882492, de São Paulo, RESP 1817963, do Rio Grande do Sul, e ainda tem o Boletim Jurídico 116, que foi publicado em setembro de 2021 no CNJ. Então, assim, a gente tem diversas decisões falando da própria competência do cartório para executar essa função. Mas tem essa questão da celeridade processual. Então, assim, quando o advogado realmente ele tem interesse
que aquela informação, muitas das vezes a carta precatória para obter alguma informação, ou para citar ou intimar alguma parte, para trazer uma informação importante para o processo principal, então acaba sendo de interesse maior do advogado tentar agilizar esse processo. Com certeza. E deixa eu contar para vocês uma coisa que eu acho que isso vai, assim, clarear bastante para vocês entenderem por que aumentou tanto essas intimações para o advogado distribuir. Olha o que acontecia, doutora Evelyn. Antes, né, há pouco tempo atrás, tipo há uns 6 meses atrás, era possível que o cartório enviasse por malote digital as cartas precatórias. E aí essas cartas precatórias eram distribuídas lá pelo juízo deprecado. Então, normalmente, a gente nem fazia essa intimação para o advogado. A gente simplesmente encaminhava essa carta precatória pelo malote digital. Só que cada um dos tribunais foi criando novas normas e eles simplesmente pararam de receber as cartas precatórias por malote digital, porque está sendo um movimento quase que nacional a extinção dos distribuidores. A gente está vendo isso acontecer não só aqui no estado do Rio, mas também nos outros estados. Então, eles estão tirando aos poucos a função dos distribuidores. E aí, com isso, o que aconteceu? Eles trouxeram, né, para o servidor do cartório essa incumbência de fazer a distribuição. Só que sabe o que é o pior de tudo? Que você precisa do token, da assinatura digital para fazer a distribuição. E só quem tem esse token no cartório é o chefe e o substituto. Então, não dá nem para a gente dividir o serviço com todos os servidores da vara. Então, vocês imaginem o quanto isso acumula de trabalho só para o chefe e para o substituto. Estou te contando lá da minha situação, que eu sou substituta do chefe, e simplesmente tem site que eu não consigo, que eu já estou há meses tentando cadastro, não consigo. Aí uns ele consegue, outros eu consigo. É uma loucura. Tem carta precatória que fica parada meses. Isso que você está contando, que aconteceu com você no escritório, de não conseguir por indisponibilidade do site, acontece com a gente o tempo inteiro. Então, da mesma forma, acaba que aquele processo fica ali paralisado por uma questão prática, por uma questão que é só sistêmica. Só que, infelizmente, a gente não tem como, todos os dias, umas 2 ou 3 vezes por dia, verificar se o site está funcionando, não sei o quê. Então, acaba o quê? Você bota isso numa fila, você faz uma tentativa. Daí, 1 semana, 2, você tenta de novo. Só nisso leva muito tempo. Então, a minha dica para você, advogado que esteja escutando a gente, é, se você tiver condições de distribuir, se você não tiver, tudo bem, vai lá, faz um requerimento para distribuição pelo cartório, mas se você tiver condição, distribua, porque certamente vai ser mais rápido, você vai conseguir agilizar. E aí a gente pode falar da questão aqui, que é outra coisa que traz muita dúvida, que são as custas de carta precatória. Como é que é isso para você, doutora Evelyn? Me conta. Sim, é o que eu sempre falo e eu repasso isso pro aluno, né? O recolhimento das custas inicial, assim, eu falo que houve até um aumento exorbitante, é até um dos temas muito debatidos nas aulas em relação ao aumento em si, apesar que não é o tópico da nossa aula, mas os alunos vêm reclamando muito disso. E também da dificuldade, muitas das vezes, de quando tem dúvida, de conseguir o contato com o setor de custas. Então, às vezes, não consegue o contato com o setor de custa para poder auxiliar na elaboração do recolhimento das custas da carta precatória ou de qualquer outras custas e que precisa do auxílio de um servidor. Mas eu vejo que é uma dúvida muito grande da maioria dos advogados, o recolhimento das custas da carta precatória, e eu sei que hoje você está aí para poder esclarecer, sanar essa dúvida e dar o pulo do gato aí para vários advogados que ficam perdidos nesse passo aí. Nossa, e você falou de uma coisa que realmente está muito caro.
Muito caro. Uma carta precatória que vem de outro estado para ser cumprida aqui no estado do Rio, ela não fica menos de R$ 1.500. Olha isso, gente. Que loucura de custas, às vezes, para você conseguir fazer uma intimação simples. Não estou nem falando, se for então uma carta precatória, sei lá, para fazer avaliação de imóveis e tal, aí esse valor sobe ainda muito mais. Mas, infelizmente, é um valor que está muito alto. A gente sabe que isso pesa muito para as partes, né? Então, eu acho que é mais uma coisa muito importante para que o advogado preste atenção e tenha domínio das custas, que é exatamente para ele definir até se realmente ele precisa fazer o requerimento dessa carta precatória para ser cumprida aqui no estado do Rio de Janeiro. Porque, às vezes, o valor não vale a pena. Se houver outra forma, né? Quer ver uma situação que às vezes acontece, às vezes é empresa grande. E aí, ao invés de pedir a citação eletrônica, às vezes o advogado pede a citação pela carta precatória. E nisso você pode estar aí gastando mais de R$ 1.000 a mais por estar fazendo esse requerimento, sendo que pela via eletrônica talvez desse o mesmo resultado. Hoje em dia a gente tem inclusive essa possibilidade de fazer intimação pelo WhatsApp, né? Então, citação e intimação pelo WhatsApp. Pode ser que não dê certo, pode, mas é uma tentativa barata. Uma citação pelo WhatsApp, você paga só R$ 25,85 lá no campo do diversos, mais nada. Então, se de repente você tem aí um WhatsApp, né, do réu para ele ser citado, eu acho que isso já é algo que vale muito a pena a tentativa. Se ele não responder, né, enfim, se o oficial de justiça não conseguiu contato, infelizmente foi uma tentativa e você vai ter que requerer depois, de qualquer forma, a carta precatória. Mas eu acho que vale muito a pena, porque olha a economia, tanto de tempo quanto de grana mesmo, né? Então, eu acho que o conhecimento, doutora Evelyn, de custas, ele agrega muito para o advogado para a questão estratégica, dele realmente poder pensar o que vale a pena eu pedir aqui, não só pela questão de agilidade processual, mas também pela questão de valor que o cliente vai ter que pagar. A gente sabe que isso é importantíssimo. Quem é que não está preocupado com isso? Poxa, se eu puder pagar menos, é lógico que eu quero pagar menos, né? E tem gente que às vezes não vai ter nem condição mesmo, que aquilo que vai apertar, que vai ser uma questão complicada. Mas eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque existe um jeito, sim, com certeza, mais fácil de você entender essas custas das cartas precatórias. E é uma loucura, doutora Evelyn. São 19 modelos. Olha isso. 19 modelos diferentes de GRERES. E aí eu sei que dá muita dúvida. Mas eu quero te falar só o seguinte, que o que você precisa ter em mente, primeira coisa, é saber se a sua carta precatória, se você tem um processo aqui no estado do Rio e você vai ter que pedir uma carta precatória ainda dentro do estado do Rio. Esse é o primeiro link que você vai fazer para você conseguir localizar lá o modelo. Segunda hipótese, você tem o processo aqui no estado do Rio, mas você vai pedir uma carta precatória para ser cumprida em outro estado. E, por último, você tem um processo em outro estado e você pede uma carta precatória para ser cumprida aqui no estado do Rio de Janeiro. Basicamente, você divide esses modelos todos nessas 3 hipóteses. Você compreendendo isso e sabendo o que você está procurando, isso já vai agilizar muito para você a hora que você estiver lá nos modelinhos da corregedoria, tá? E aí, eu já vou excluir para vocês que é muito fácil. Quando você tem um processo aqui no Rio e vai pedir o cumprimento dessa carta precatória em outro estado, você vai pagar o quê? Só o envio eletrônico. E isso se o cartório for distribuir para você. Porque se você ainda fizer essa dica que a gente falou de você distribuir, você não paga nada de custos aqui. Olha que interessante. Além de você ganhar tempo, não tem nem que passar por esse trâmite todo. Porque as custas é só o envio eletrônico, R$ 25,85? Mas você vai ter que peticionar, informando a GRERJ. Essa GRERJ vai ter que ser conferida.
Só nisso aí, às vezes lá se vai 1 mês, 2 de processo. Né? Então, se você viu que a carta precatória foi digitada e você tem condições de já fazer a distribuição, você faz a distribuição, informa no processo e já diz que você não recolheu custas porque você mesmo fez a distribuição da carta precatória. Então, essa modalidade é a que vai te dar menos dor de cabeça com relação às custas. Porque ou você vai pagar o envio eletrônico ou você não vai pagar nada. E nas outras duas opções, aí tudo vai depender de qual vai ser a finalidade dessa carta precatória, né? Se é uma carta precatória de citação, intimação, ou se ela é uma carta precatória de avaliação, ou se ela é uma carta precatória proitiva de testemunha. E aí você, sabendo a finalidade, também fica muito mais fácil para você fazer a pesquisa lá nos modelos. Então, são essas duas análises que você tem que fazer sempre que você for recolher custas de carta precatória. Primeiro, de onde ela está saindo para onde ela está indo. E segundo, qual a finalidade dessa carta precatória. Você sabendo, fazendo essas duas análises, você vai encontrar lá o modelo que se adequa para o seu caso aí. Tá? E aí tem algumas questões que são assim fixas na carta precatória. Por exemplo, o campo dos diversos é um campo que ele tem um valor fixo por mandado a ser expedido naquela carta precatória. E você pode às vezes estar perguntando assim, mas por mandado, Daphne, como é que funciona? E sai mais de um mandado na carta precatória? Pode ser que saia. Suponhamos que você esteja pedindo aí a citação de 2 pessoas que residem naquela determinada cidade, naquele determinado estado. Vai ser expedida uma carta precatória para a citação dessas 2 pessoas. Mas vai ter que sair um mandado para cada um. Então, vão ser 2 mandados. Isso você também tem que considerar aí nas suas custas, tá? Porque além de você recolher dobrado o valor do oficial de justiça, você vai recolher dobrado o valor dos diversos, que fica lá no modelinho um valor fixo. Tá? Para vocês terem uma ideia, 2024 é R$ 55,33 o valor fixo, adicionado de mais 2 ofícios eletrônicos, que é mais R$ 51,70. Então você vê em que já dá quanto que vai dar aqui? 111 mais ou menos? Não fiz a conta, mas é caro. Por isso que eu falo para vocês. Infelizmente, a carta precatória tá cara dessa. Isso você vê, é um dos campos, o campo dos diversos, já dá R$ 100 e tantos reais. Né? Tem os escrivães, tem o oficial de justiça, dependendo do que você estiver pedindo de oficial de justiça, pode ser que esse valor seja bem alto. Então, fica atento a isso e saiba exatamente todos os detalhes. Eu vejo muito, a doutora Evelyn, na prática, que tem muitos escritórios que não passam por essa análise da percepção dos detalhes. Né? O que está sendo pedido naquela carta precatória? O que eu estou querendo? E recolhe qualquer modelo. E nisso que você recolhe qualquer modelo, pronto. A sua carta precatória já entra lá naquele ciclo vicioso, na ordem cronológica que não tem fim, e aí não sai daquilo. E às vezes é uma situação importante. Que o seu processo principal está lá paralisado. Às vezes não tem citação. Pensa bem. Então, é muito importante que você olhe os detalhes com cuidado, que você analise os modelos de acordo com o que você precisa, para que você não perca tempo aí nas suas ações, para que você economize muito tempo. Agora, vamos lá, uma dúvida aí dos advogados. Diga lá. E aí, nessa greve que é feita, tem a incidência da taxa judiciária? Então, tem uma hipótese. De todo... O pior é que tem, gente. Mas sabe qual é a hipótese? Quando é uma carta precatória que está vindo de outro estado para ser cumprida aqui no Rio. Sempre que você tem uma ação em outro estado, você pede uma carta precatória que vai ser cumprida aqui, você recolhe uma taxa mínima de taxa judiciária. E aí é por isso que fica tão caro já essas custas da carta precatória. Porque aí só a taxa mínima, R$ 408,35. Agora, e se essa carta precatória for
seu processo é aqui no Rio e a carta precatória é aqui no Rio também. Aí não tem a taxa, tá? Não só não tem a taxa, como quer ver também, tem outra situação importante para eu falar para vocês, que é uma dica de ouro. Aqui no estado do Rio de Janeiro, se você tiver precisando de uma citação, intimação ou notificação, aqui para dentro do estado mesmo, só que em outra comarca, você não precisa de uma carta precatória. Aí você pode pedir só um mandado eletrônico. Pensa bem, só com isso é muita economia de custas. Muita economia. Então, anota aí, já pega o seu bloquinho, anota aí. Se a finalidade, né, do seu pedido for citação, intimação ou notificação, não precisa de uma carta precatória. Você pode fazer isso, o seu requerimento vai ser de um mandado eletrônico. E a única diferença dele para um mandado normal dentro da mesma comarca é que você recolhe a mais lá no campo dos diversos. Também 2 envios eletrônicos. Né? Você vai adicionar aí esses R$ 51,70 no campo dos diversos. Excelente dica essa, hein? Essa é boa porque... É aquele famoso pulo do gato que o advogado aprende aí no Help Juris, com certeza. É isso aí. Mas aí me diga, tem mais dúvidas com relação às cartas precatórias? Aí do seu dia a dia, de coisas que já te aconteceram? Não. Assim, essa sua explicação, eu acho que isso que foi o diferencial e que vai ajudar muito o advogado, que foi a forma de você explicar, apesar de ser inúmeras possibilidades, mas as 3 formas que você informou que pode acontecer, eu acho que isso já vai ajudar muito o advogado a entender para onde ele vai ter que ir e olhar os modelos que tem lá na corregedoria. Então, eu acho assim, que essa dica aí também foi muito importante, porque o advogado ele se depara com diversos modelos e realmente fica perdido, sem saber como prosseguir e qual utilizar. Mas os procedimentos que você informou para poder identificar e, a partir daí, fazer uma triagem dos modelos existentes, eu acho que isso aí já vai ser um diferencial para os advogados na elaboração dessa guia. Auxilia muito. E Sim. quer ver uma coisa que aconteceu um tempo atrás, que eu falei assim, gente, como é que pode uma questão de custos atrapalhar tanto? Uma carta precatória chegou para a gente, foi distribuída. E o que é mais comum? O que mais acontece? O advogado distribui sem recolher custas. Não recolhe nada. E aí, ele espera ser intimado para então recolher as custas iniciais daquela carta precatória. Daí vem uma grerge, normalmente com recolhimento errado, bem errado de custas. E nisso, ao ser intimado para complementação, quando o advogado, então, não é do estado do Rio de Janeiro, não tem familiaridade com o sistema daqui, costuma, inclusive, quando tem todos os dados ali, aquela certidão que vem com os dados do valor, da conta, tudo direitinho que ele tem que complementar, ainda assim não complementa. E num caso desse, sabe o que acontece, doutora Evelyn? Sabe o que aconteceu com essa carta precatória, que já vi acontecer inúmeras vezes? A carta precatória é devolvida sem cumprimento. E o pior, o que já foi recolhido de custas, já era. Você não vai ter o ressarcimento, porque a carta precatória foi devolvida. Então, é para prestar muita atenção. Se você recebeu aí, se você é advogado, que às vezes eu recebo muitos advogados aqui que são de outros estados, se você é de outro estado, mas tem muitas ações aqui no estado do Rio de Janeiro, presta atenção. Porque custas aqui, infelizmente, é algo que pode estar travando o seu processo. Pode estar travando a sua carta precatória. Então, é algo para realmente ficar antenado, ligado. E essas dicas que eu te dei aqui, doutora Evelyn, lá no curso, eu trago, assim, ainda mais esmiuçado, né? Porque
com mais tempo, lógico, né? E trago assim com uma planilha, com PDF bonitinho, que aí o advogado consegue analisar mesmo tudo que ele precisa fazer para entender as custas de cada carta precatória. E 19 modelos se transformam, na verdade, em só 3. Que aí o advogado, entendendo esses 3 modelos que eu dei, né, um início aqui para você, ele sabe como desenrolar as custas naqueles casos, né? E o mais importante para vocês saberem é o seguinte, que existe sim uma lógica, não é decoreba, não é matemática, não é nada disso, é uma lógica jurídica mesmo, né? As custas aqui no estado do Rio, elas envolvem uma análise jurídica. Então, quando você faz a análise jurídica e você sabe o que está por trás daquilo ali, você aprendeu, ninguém tira aquilo de você. Você vai conseguir analisar diante do caso concreto, você vai aprender a analisar, entender como é que funcionam os modelos. Então, isso faz total diferença, né? Faz diferença para você ganhar muito tempo aí na sua ação. E o que eu vejo realmente é isso que você falou. Essa questão, esse exemplo aí prático que você deu de uma carta precatória, né? Que além da demora que ela pode ocorrer, essa questão da falta do recolhimento devido e o pior, ela retornar sem o devido cumprimento, ou seja, acabou que se tornou totalmente ineficaz todo o procedimento realizado. E eu vejo, porque se o próprio advogado que está aqui trabalhando no Rio de Janeiro tem grandes dúvidas no recolhimento de uma guia, você imagina um advogado de um outro estado que tem 2 problemas, né? A seguir e a ultrapassar aqui no sistema do Tribunal do Rio de Janeiro. É o próprio sistema em si, né? Que agora estamos indo para essa migração de um novo, mas a princípio é um sistema que as pessoas não têm conhecimento e facilidade de uso, e a elaboração da guia. Então, assim, é de extrema importância essa cautela que você fez, e assim, enriquecedor, tá? A informação passada. Eu sei que lá no curso a informação é muito mais completa, com muito mais detalhe, óbvio, mas, assim, é essencial realmente para o advogado ter esse diferencial, porque você vai fazer com que o seu trabalho fique muito mais dinâmico e rápido, e procedimentos que poderiam se tornar muito mais lentos, com a sua forma de atuar e com o recolhimento de forma correta, será muito mais ágil para o cumprimento aí dessa carta precatória. Não, com certeza. Gente, eu acho assim, o advogado, Evelyn, ele tem um papel importantíssimo no trâmite processual, né? Eu acho que muito, é lógico, gente, muito da morosidade da justiça é por falha do próprio sistema, né? É um sistema que tem muitas questões administrativas e de gestão que acabam gerando essa morosidade, e que isso realmente não está nas mãos do advogado individualmente resolver. A OAB, lógico, né, que tem um papel importante para tentar auxiliar e sanar essas questões. Mas o advogado individualmente, dentro lá do seu escritório, ele não consegue resolver esse tipo de problema sistêmico que a gente está falando, né? Mas existem muitas questões, muitas, que aí sim estão na mão do advogado para que ele possa ganhar muito tempo nos processos. E aí isso passa muito pelas custas, com certeza, mas mesmo naquelas ações em que você tem a gratuidade de justiça deferida para o seu cliente, ainda assim, quando você entende, né, quais são os momentos em que você pode se adiantar, quais são os momentos em que você pode peticionar já de uma forma antecipada, e outros que às vezes você precisa segurar um pouco a mão, que se você ficar peticionando demais, o seu processo fica entrando e saindo da fila de processamento e parece que ele não sai do lugar. Aconteceu há pouco tempo, um advogado, inclusive era de outro estado também, teve lá no balcão da serventia e falou assim: por favor, você me ajuda? Esse processo aqui já é a 4ª vez que eu estou peticionando nele e ele não sai disso aqui, ele não sai dessas petições juntadas.
Aí eu falei, calma, doutor, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí eu fui olhar, sabe o que ele estava fazendo, doutora Evelyn? A cada 30 dias ele entrava com a mesma petição. Ele peticionava fazendo um requerimento que agora de cabeça eu não me lembro. Mas um requerimento simples, sabe? Tipo assim, eu acho que ele estava juntando procuração para entrar nos autos e pedindo para extrair cópias, etc. Aí ele peticionava. Aí dava uns 30 dias, ainda não tinha sido processado, ele ia e repetia a petição. E repetiu, e repetiu. Aí na quarta, o processo dele já estava mais 4 meses parado. Eu falei, doutor, mas é exatamente por isso que está parado, porque o senhor está peticionando a mesma coisa várias vezes. Faz o seguinte, eu agora vi qual é a situação, vou colocar aqui para o processamento, mas se o senhor fizer isso, o senhor, na verdade, ao invés de agilizar, o senhor está atrasando o seu processo. Peticione e aguarda, porque aí a gente vai lá na filazinha, né, do processamento, a gente vai pegando os processos conforme eles vão chegando na vez deles. Por isso é tão importante que você saiba a hora certa de peticionar e a hora certa de não peticionar. Às vezes é tão importante quanto saber a hora de peticionar. E já tem outras situações que são o contrário disso, que também atrasa muito o processo. É o advogado que quer uma determinada coisa no processo e não quer peticionar, não quer pedir. Só que isso não está lá em lugar nenhum. Aí a gente fala, doutor, mas olha só, aí a situação é a seguinte, isso não está nos autos, o senhor vai precisar peticionar. Ai, mas se eu peticionar vai atrasar meu processo. Mas aí não tem jeito, porque a comunicação dentro do processo, ela é via petição. Não tem como o servidor fazer, né, uma cota, uma certidão dizendo que o advogado entrou em contato pelo balcão virtual, ou por telefone, ou no balcão da serventia, e fez um determinado requerimento. A gente não pode fazer isso. Então, é muito importante que você entenda quais são os momentos certos de você atuar. Isso muda o seu jogo, muda o jogo nos seus processos. A senhora concorda comigo? Não, perfeitamente. Isso é uma das observações que eu falo muito nas minhas aulas, né, das minhas mentorias em grupo, da importância de saber o momento certo de juntar uma petição e de não juntar. O que eu falo sempre, a inicial ela tem que ser instruída com o máximo de documentação que comprova o que está sendo alegado na inicial. E não ficar juntando, porque eu já vi advogados, vamos distribuir a ação e depois a gente vai juntando outros documentos no decorrer do processo. E vai juntando isso de forma reiterada, ou juntando petições totalmente desnecessárias no processo, como o caso que você trouxe aí, prático. E realmente, o processo, ele automaticamente, não tem nem interferência direta aí do serventuário, mas o próprio sistema, ainda mais hoje com o sistema eletrônico, ele retira o processo daquela fila que estava já de processamento e retorna para uma juntada de uma nova petição. E a maioria dos advogados ainda continuam realizando esse procedimento, apesar, né, de quando eu sempre tenho oportunidade nas minhas aulas, eu falo isso, da importância exata do que você falou, saber o momento em que você realmente precisa juntar uma petição para se manifestar nos autos e o momento que não, você tem que acompanhar, fazer um balcão, às vezes ir no cartório presencial, conversar lá com o servidor, que muitas das vezes você consegue um andamento processual nesse momento. É claro, tem situações em que o serventuário não consegue agilizar o processo, porque ele tem que seguir lá a ordem cronológica determinada pelo tribunal e às vezes não consegue agilizar. Mas toda vez que o serventuário ele consegue ver que o processo está muito tempo parado e ele vê uma possibilidade de dar andamento processual, ele vai dar. Com certeza. Ó, até isso é importante. Gente, ó, anota essa outra dica aí, ó. Abre todo mundo caderninho, que isso que a doutora Evelyn acabou de falar é de suma importância e eu ainda vou complementar. Qual é a situação em que você deve fazer um balcão virtual ou um balcão presencial? E qual é a situação em que não adianta nada? Vamos lá. Primeira situação, urgência. Se é urgente, faça esse balcão o mais rápido possível. Urgência deve ser tratada como urgência. Daphne, o que é urgente? Numa vara civil, vamos lá, o que é urgente? Pagamento é urgente.
Se o depósito já está nos autos, aquela sua petição pedindo expedição do mandado de pagamento, ela é tratada como urgência, tá? Então, você pode e deve entrar em contato e pedir, porque a gente vai tirar ele da fila normal e colocar na fila de urgência. Outra situação envolve em saúde de alguém. Às vezes é uma ação em que você está pedindo uma internação, um medicamento, e isso é urgente. Então, se é um pedido de tutela que ainda não foi apreciado, às vezes está tendo desconto na conta de alguém, desconto no salário, isso é urgente. Ou seja, porque às vezes acontece muito do advogado virar e falar assim: ai, olha só, o meu processo é muito urgente, porque o meu cliente é muito chato, ele me liga o tempo inteiro. Eu sinto muito, eu sinto muito que você tenha pegado um cliente chato, mas isso não é urgência em si. Só se realmente houver, né, a urgência ali da situação. Mas fora isso, não é urgente, gente, não é urgente. Então, assim, às vezes a gente está vendo um movimento, doutora Evelyn, que atrapalha muito também o andamento dos processos em geral, que é um abarrotamento de atendimento em balcão virtual. Infelizmente, muitos advogados não sabem utilizar bem o balcão virtual e entram no balcão simplesmente para ficar pedindo andamento nos processos, que é isso que a gente estava falando. Mas deixa eu fazer um balcão dos meus processos. Tem escritório que faz isso diariamente. Ele pega a lista de processos que ele tem naquela vara e faz atendimento ali pedindo, só pedindo andamento. Mas olha só, o balcão, a função dele não é essa. E com isso você está tirando o servidor de estar processando esses processos para estar fazendo atendimento no balcão. Então, o balcão ele é estratégico também. Então, primeira coisa, como eu falei, é você tem uma urgência. Segunda, você percebeu que teve um erro. Gente, erros, eles podem e devem ser corrigidos pela serventia. Você verificou que a certidão lá tem uma certidão errada. Entra em contato, fala assim, olha, no meu processo assim, foi certificado tal coisa, mas está errado. Aí a gente verifica e corrige, se for o caso. E a gente tem que corrigir aquilo com uma certa urgência, porque afinal de contas, né, senão aquele processo está sendo atrasado indevidamente por uma falha da serventia. Então é importante você fazer esse atendimento. E a outra, última questão, se você viu que realmente está com uma demora excessiva naquele processo, que não é o padrão daquela serventia. Você viu que, poxa, aquela serventia, normalmente seu processo tem andamento a cada 40 dias, a cada 60 dias. Passou 70, 80 dias, faz um balcão virtual. Porque aí sim, pode ser que esse processo tenha ficado lá numa localização perdida. E aí vai ser importantíssimo você fazer esse contato, né? Então, saiba, faça o balcão também estrategicamente, porque isso vai fazer com que você ganhe tempo e mais, ganhe simpatia também. Porque aquele advogado fica todo santo dia lá, só pedindo, 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 e às vezes com, doutora Eva, tem dia que não é fácil não, tá? Tem dia que não é mole não, tem dia que é pior que 0,800. Eu imagino, com certeza. Igual vocês com o cliente, é a mesma coisa, né? Lidar com o ser humano nem sempre é fácil, né? E vocês passam muito isso com o cliente, eu entendo. Às vezes chega pra gente, o advogado já chega pressionado, porque o cliente está ali em cima, está o tempo todo querendo saber, mas e o meu processo? Olha só, eu olhei e eu vi que aconteceu tal coisa, você não vai fazer nada? Né? A gente sabe que isso está acontecendo, que isso é assim, mas não tem jeito. Eu acho que, infelizmente, aí acaba caindo nas mãos do advogado esse pensamento estratégico e essa atuação que vai gerar para ele, de fato, resultados que sejam mais positivos, para ele realmente ter as ações dele caminhando mais rápido, né? E ter também, por outro lado, uma relação de mais confiança com o cliente, porque aí o cliente entende que quem sabe ali é você, advogado.
Você também tem que... Como é que é isso? Conta um pouco para a gente, até da sua experiência. Como é que é isso? Conseguir impor esse limite para o cliente, doutora Evelyn? Eu sempre falo isso nas minhas mentorias, né? Uhum. Dessa importância da transparência para o cliente. Eu falo que todos os anos tem inúmeros advogados se formando e mais advogado, e o nosso diferencial no trabalho é a qualidade em que você apresenta, a transparência do seu trabalho, tá? E hoje a honestidade já é visto como diferencial. Infelizmente, a gente hoje vive uma inversão de valores. Sim. Essa é a nossa realidade hoje que nós temos. Então, a partir do momento em que o cliente ele tem ciência do andamento processual, e isso é uma exigência lá que a gente faz no nosso escritório, então a inicial foi distribuída, encaminha um e-mail para o cliente informando o número do processo. Eu já tive clientes que veio para nós de outros escritórios que sequer tiveram acesso ao número do processo. Não sabiam se o escritório tinha ou não distribuído a ação. Então, a importância do cliente estar ciente do processo. Eu já vi casos que o cliente não consegue, depois que contrata o advogado, simplesmente não consegue mais fazer contato com o advogado não atende, não retorna ligações, não retorna e-mail, não retorna mensagem de WhatsApp. Então, é óbvio que você não vai ficar o dia inteiro respondendo mensagem do WhatsApp, até porque eu tenho momentos que eu abro o WhatsApp para poder responder, não deixo ninguém sem resposta. Claro que tem que ter uma limitação nisso, porque senão o cliente ele não tem limites, ele fala contigo qualquer horário, qualquer dia, e tem que ter essas limitações, óbvio, dependendo das suas áreas de atuação. Tem advogados que ele acaba tendo uma exigência de acordo com a área de ficar 24 horas em stand-by, porque dependendo da hora que aconteça uma situação, um cliente possa vir a precisar dos seus serviços e da tua atuação. Mas essa importância e um diferencial do trabalho é sim o retorno para o cliente, é manter ele atualizado do processo. Quando o advogado faz isso e que o cliente acompanha todo o trabalho do advogado, eu faço questão disso, eu mando a petição para o cliente, porque ele vê o trabalho do advogado, ele vê a gente desenvolvendo e lutando pelo direito dele. Então, quando o advogado ele passa isso para o cliente, ele está ali acompanhando todo o trabalho. Ele sabe que a gente tem uma demora judicial, ele sabe que tem uma defasagem do Tribunal de Justiça em relação a funcionários, sabe que tem inúmeros processos. Então, esse, para mim, é o diferencial da atuação do advogado, é manter o cliente sempre atualizado, para que ele esteja sabendo diretamente pelo advogado que contratou o andamento do processo, e com isso acaba ganhando cada vez mais confiança no trabalho desse profissional. Isso faz muita diferença mesmo. E aí imagina agregar isso à questão essencial das custas, que é você também poder informar para o seu cliente quanto que ele vai pagar em cada situação. Se vai ter uma carta precatória, você conseguir demonstrar para ele, falar assim, olha só, nós temos aqui a opção de pedir uma carta precatória, mas vai custar X. Já estou te dizendo de antemão, para você, né, não levar um susto ainda com cobrança de R$1.000. Porque a gente sabe que é um susto, né, doutora Eve? R$1.000, a não ser que a pessoa seja muito rica, mas vai ser uma questão financeira importante para a maior parte das pessoas, né? Então, você poder agregar isso no seu atendimento, trazendo, né, bastante transparência para isso, exatidão para essa informação, faz com que o cliente tenha outra segurança no seu trabalho, que ele realmente fala assim, nossa, mas a doutora Evelyn, o que ela me fala é o que acontece, então eu sei que ela me fala, eu tenho segurança nisso, tenho confiança nela. Esse é um grande diferencial mesmo. Ó, doutora Evelyn, eu quero mais uma vez te agradecer demais, tá? Por ter topado estar aqui com a gente mais uma vez. E, por favor, gente, vocês que estejam aí nos acompanhando, se tiverem dúvidas, se quiserem saber outras coisas sobre cartas precatórias, pode mandar para a gente. A questão técnica, a doutora Evelyn, lá no perfil do Direito na Prática, ela consegue te auxiliar. A questão das custas, você pode me mandar, que eu também consigo te auxiliar, tá?
e contem conosco porque o que a gente quer realmente é poder agregar mais no seu trabalho, para que você tenha mais efetividade, para que você tenha um trabalho cada vez melhor, que você consiga entregar para o seu cliente um resultado cada vez melhor dentro do que você pode fazer. Sim. E eu agradeço mais uma vez, né, por essa parceria com Help Juris. Para mim é muito importante. Eu adoro o seu trabalho e a sua forma prática de ensinar aí os alunos a elaborar as custas de uma forma muito mais simplificada. E aí eu peço até para que as pessoas deixem sugestões de temas para próximas, né? Sugestões para que a gente venha, por meio de parceria, gravar outros vídeos práticos, né? Eu abordando a parte técnica e o Help Jude, por meio da Daphne, abordando a parte das custas, que é uma dificuldade hoje muito grande do advogado. Então, pode deixar tanto aqui no próprio canal do Help Jude, como no Direito na Prática, sugestão de temas que, se a gente podendo e tendo domínio, a gente vai gravar e vamos aqui partilhar aqui com vocês o conhecimento. Com certeza, gente. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente aqui nessa live. Foi um grande prazer e a gente se vê por aqui toda quinta-feira, tá? Até mais. Obrigada, doutora Evelyn. Nada, tchau. Tchau, tchau.